tive em Sorocaba, Uhum. um semiaberto, e tive em Franco da Rocha. Uhum. Franco da Rocha eu saía de manhã para trabalhar, eu saía 6 horas da manhã e voltava às 7 da noite. Então eu tive essa liberdade maior. Então eu saía, não tinha ninguém que me assistia. Durante esse trajeto onde eu trabalhei, que foi em um parque em São Paulo, eu trabalhei ali e então eu tinha essa liberdade total. Mas já convertido, já ciente de que eu precisava pagar aquele Como é que preço. é? Volta pra dentro e dorme numa cela? Ou Sim, é uma um cela. local É que na mais. verdade assim, existe o regime fechado e o regime semiaberto. E são duas cadeias diferentes, né? De um regime semiaberto para um regime fechado. O fechado é como se fosse um dormitório. Você Não, não, não. chega. Fechado que diz assim, Não, desculpa, o semiaberto é como se você chegasse num local de tem todas as não, é regras, mas. uma cadeia normal, porém você está preso, assim, os muros são mais baixos, entendeu? A possibilidade de você fugir é muito maior do que uma cadeia de segurança máxima, né? Mas aí O que é muda é só isso. de segunda a sexta e sábado e domingo o senhor tinha que ficar lá. Sim, aí os finais de semana você fica, sabe? De segunda a sexta você sai para trabalhar, sábado e domingo você fica. Quantas horas na rua? 12 Cara, horas na rua 12 horas. e 12 horas dentro. 12 horas dentro. Aí fica um período o quê? De 6 meses nisso aí, um ano nisso Não, daí? isso aí depende da sua pena, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu fiquei quase um ano no semiaberto. Mas já era totalmente diferente, Ah, né? sim, não, já tinha. Na verdade, Deus sempre falou comigo que ele tinha pressa, né? Ele tinha pressa e abriria uma porta, né? Porque eu fui para um lugar, por exemplo, eu já tive com pessoas presas com pessoas que tinham a mesma pena que eu e estavam, por exemplo, eu fui condenado a 12 anos, 6 meses, 26 dias de reclusão. Caramba. Muitos anos. E eu convivi com pessoas que tinham a mesma pena que eu, passaram pelo mesmo processo que eu, no sentido Do cumprimento da do pena. cumprimento da pena, e estavam presos 8. Então, eu fiquei 4 e 10 e o cara já estava 8. Então, agora, você me pergunte por quê? Não sei, muito castigo, muitas coisas que o cara passa dentro da prisão, porque tem isso também, acaba agravando um pouquinho mais. Mas eu acredito que naquilo que Jesus já havia falado, né? Que ele tinha pressa, né? Eu estava me preparando para sair mesmo, né? Para sair daquele lugar. E o preço é grande. Paguei um grande preço para poder sair também. Mas é isso. Caramba, que legal. Desde que o senhor saiu da prisão, o senhor passou a ministrar o evangelho já dentro da prisão. Creio eu que se intensificou isso é, cada vez mais. Tanto é que o senhor está aqui hoje. Sim. Tanto é que o senhor está escrevendo um livro a respeito, né, da sua vida, mas obviamente que esse é um capítulo que com certeza vai aparecer Sim, muito. sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta justamente nesse sentido do essa passou a ser e vai ser, digamos assim, a sua marca ministerial, ou seja, Deus permitiu que isso acontecesse ou te livrou desta situação para que você leve essa mensagem nesse sentido, sob esse ponto de vista? Eu acredito que tudo que a gente passa, ela se torna benéfica tanto para a gente, se torna um benefício para mim, quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Então, por exemplo, hoje eu consigo falar cara a cara com uma pessoa que está passando a mesma coisa, um parente, com um amigo, né, um filho, um pai, que está passando a mesma coisa que eu. E isso é muito importante. Mas as coisas não aconteceram, não, é claro que culminaram aí, né, na prisão. Mas muitas coisas aconteceram antes e que colaboraram para que eu pudesse ir para aquele lugar. Acredito piamente que foi um propósito de Deus, porque senão eu teria morrido. Eu teria morrido. Hoje provavelmente não estaria com meus 47 anos, né? Então, eu acredito que foi um propósito. Deus permitiu, disse: olha, eu preciso te levar para lá, eu preciso permitir. É claro que Deus não leva ninguém para lá, né? Pelo menos na minha opinião.
Mas eu vou permitir que você vá para aquele lugar, porque é o último lugar onde eu posso trabalhar na sua vida, né? Onde eu posso abrir os seus olhos. A Porque eu não, prisão foi crucial para a sua conversão? com certeza, Por quê? não tenha dúvida, porque eu nunca pensei em ser crente, nem muito menos queria ser crente. Eu sempre respeitei as pessoas, os crentes, às vezes iam na porta de casa quando criança, adolescente, jovem. Eu sempre respeitei os crentes, mas eu nunca tive essa vontade de viver o evangelho, até porque eu vivia em uma outra religião, né? Intensamente em uma outra religião. Então, eu acredito sim que a prisão foi um lugar onde Deus pôde trabalhar e se mostrar para mim, porque eu sempre fui curioso com relação ao mundo espiritual, né? Eu sempre fui muito curioso, muito as coisas que eu aprendi na tenridade, as coisas que eu via, a forma com que eu via as pessoas se movendo no mundo espiritual. Eu achava isso muito legal, achava isso muito, muito legal. Um spoiler, por exemplo, meu pai era chefe de um centro espírita, né? Meu pai era chefe de um centro espírita, fundador de um centro espírita. E o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Na verdade, 3 anos de idade. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade e a minha tia já trabalhava com meu pai naquela época, trabalhava no centro espírita e passou a tomar conta do centro. E eu cresci dentro do centro espírita. E um espírito sempre tomava a boca da minha tia quando os trabalhos, né? Enquanto estavam nos trabalhos, e aquele espírito dizia ser meu pai. E por incrível que pareça, algumas pessoas pensam que não, mas ele falava muitas coisas que eu fazia, lugares onde eu ia, e realmente eu estava lá, realmente eu ia, eu fazia aquelas coisas. Ele te dava revelações. E isso, ele me dava revelações e me dizia assim, olha, ó, tô cuidando de você, tô te vendo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e isso sempre me fascinou. Então eu sempre quis ter esse tipo de experiência, saber a respeito dessas coisas, e é claro, naquela época, dentro daquela religião, mas isso culminou com o evangelho, né? Porque depois de todas essas coisas, eu pude ter essas experiências profundas com Deus também, mas de uma forma correta, né? De uma forma certa. O senhor é de onde? Eu sou de Aguaí. Onde fica? Aguaí fica no interior de São Paulo, próximo, um pouquinho para frente de Campinas, Mogi Guaçu, Mojimirim, Eu Aguaí. achava que o senhor era Paranaense, ou paranaense, ou eu tinha uma ligeira sensação que o senhor era goiano. goiano. É. Algumas pessoas falam, não do sul porque eu não tenho sotaque, mas paranaense, as pessoas sempre pensam que eu sou daquelas bandas